Um debate que deveria ser marcado por propostas, virou palco de ofensas e gritaria. Pablo Marçal e Ricardo Nunes trocaram acusações e xingamentos, obrigando a mediadora a intervir para evitar a expulsão dos candidatos. A confusão tomou conta. E agora você vai saber todos os detalhes desse embate acalorado que agitou as eleições em São Paulo. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no cenário político. No debate promovido pela Rede TV e UOL, a expectativa era de um confronto de ideias entre os candidatos à eleição. No entanto, o que vimos foi um verdadeiro espetáculo de hostilidade. Com 6 candidatos no palco, as regras do debate eram claras: manter o respeito e a civilidade. A mediadora Amanda Klein havia estabelecido um sistema de punições rigoroso para garantir que a discussão permanecesse produtiva. Infelizmente, o clima de tensão já estava no ar desde o início e a situação só se deteriorou. A troca de acusações e ofensas entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes logo escalou para um nível inaceitável, forçando a intervenção da mediadora para tentar restaurar a ordem. A realidade é que, em debates como esse, a falta de respeito e o descontrole não apenas prejudicam a qualidade do debate, mas também diminuem a confiança do eleitor na capacidade dos candidatos de lidar com questões complexas e relevantes. As regras e o ambiente deveriam promover um espaço para discutir propostas e visões para o futuro, não para ataques pessoais. A pergunta que fica é: como podemos confiar que esses candidatos estarão à altura dos desafios que enfrentam se não conseguem manter a compostura em um simples debate? O embate entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes começou com uma simples acusação, mas rapidamente se transformou em uma troca de ofensas e gritos. Tudo começou quando Nunes mencionou uma condenação de Marçal por furto qualificado, que acabou sendo prescrita. Marçal, não medindo palavras, reagiu com uma série de acusações pesadas, afirmando que Nunes estava envolvido em práticas ilícitas e chegou a ameaçar o prefeito com uma prisão iminente. Esses ataques não foram apenas pessoais, mas carregados de uma agressividade que rapidamente dominou o debate. Marçal chamou Nunes de tchutchuca do PCC, insinuando envolvimento com o primeiro comando da capital e fez referências a processos e escândalos envolvendo a família de Nunes. A resposta de Nunes, embora visivelmente frustrada, não conseguiu acalmar a situação. Em vez disso, ele continuou a se defender e a criticar Marçal, o que só alimentou mais a disputa. Este tipo de comportamento é preocupante. Em um debate, onde o objetivo é discutir políticas e propostas, a transformação da discussão em um campo de batalha pessoal não só desvia a atenção dos problemas reais, como também reflete uma falta de preparo e respeito pelos eleitores. A capacidade de se manter civilizado e focado em questões substanciais é fundamental para quem pretende liderar e tomar decisões importantes para a sociedade. Quando candidatos recorrem a ataques pessoais e gritos, eles perdem a oportunidade de apresentar suas visões de forma construtiva, e isso, para mim, é uma grande decepção. À medida que o debate entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes avançava, a troca de ataques se tornou ainda mais intensa e complexa. Marçal não poupou esforços para lançar acusações sobre Nunes, afirmando que o prefeito tinha vínculos com o PCC e insinuando corrupção envolvendo contratos de empresas de ônibus. Além disso, ele fez referências a uma suposta agressão à esposa de Nunes, baseando-se em um boletim de ocorrência que foi posteriormente desmentido. Nunes, por sua vez, se viu na defensiva, negando as acusações e tentando restaurar a ordem no debate. Ele tentou se distanciar das insinuações e pediu elevação no nível da discussão, o que é uma abordagem difícil de manter quando o adversário está tão focado em ataques pessoais. Em vez de usar o debate para esclarecer suas propostas e políticas, Nunes se viu forçado a responder a ataques que desviavam o foco dos temas importantes. É inaceitável que um debate, que deveria ser um fórum para a apresentação de propostas e discussão de planos para o futuro, se transforme em um campo de batalha de acusações e desrespeito. Esses ataques não apenas prejudicam a qualidade do debate, mas também contribuem para a desconfiança do público em relação aos candidatos e ao processo eleitoral. Para mim, o verdadeiro dano é o que essa situação faz à percepção pública dos candidatos. Em vez de apresentar soluções e discutir políticas públicas, o que vimos foi uma briga que enfraquece a credibilidade dos envolvidos. Se candidatos não conseguem manter o foco e respeitar as regras de um debate, como podemos esperar que eles lidem com os desafios da administração pública? A forma como se comportam em situações de pressão revela muito sobre suas verdadeiras capacidades e caráter. Durante o tumultuado debate,
A mediadora Amanda Klein teve que aplicar as regras estabelecidas para manter um mínimo de ordem. O sistema de punições para infrações, como agressões verbais ou físicas, foi claramente delineado. Advertência inicial, suspensão do tempo de respostas, em casos extremos, expulsão do debate. Essa estrutura foi uma tentativa de garantir que a discussão permanecesse dentro dos parâmetros de respeito e civilidade. No entanto, a aplicação dessas punições acabou sendo um reflexo de como as regras são testadas em momentos de crise. A primeira advertência foi dada, mas é questionável se apenas a advertência foi suficiente para restaurar a ordem. A situação demonstrou que, quando os ânimos se elevam, mesmo as regras mais bem estabelecidas podem ser insuficientes para garantir um debate produtivo. Para mim, o mais preocupante é a mensagem que essa situação envia ao público e aos futuros candidatos. Se os debates, que deveriam ser um exercício de democracia e transparência, se transformam em um show de ofensas com penalidades que parecem ser meramente simbólicas, estamos diante de um problema maior. O fato de que a mediadora teve que intervir e lembrar os candidatos das regras não só é um sinal de descontrole, mas também uma falha na capacidade de manter um debate construtivo. Essas regras precisam ser reforçadas com mais rigor, e os candidatos devem ser lembrados de que o respeito e a civilidade não são apenas exigências de um debate, mas essenciais para qualquer função pública. O comportamento no debate pode afetar seriamente a confiança dos eleitores, e se não houver consequências reais e visíveis para a quebra das regras, a integridade do processo democrático está em risco. É crucial que se repensem as formas de garantir que debates futuros sejam verdadeiramente sobre ideias e propostas, e não sobre ataques pessoais e desrespeito. A reação do público e da imprensa ao caótico debate entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes foi de espanto e desaprovação. A sensação predominante foi de frustração, tanto entre os espectadores quanto nos comentários de analistas políticos. Muitos expressaram descontentamento com a forma como o debate se desviou do seu propósito principal, que era discutir propostas e políticas para o futuro. As redes sociais se encheram de críticas, com eleitores e comentaristas condenando a falta de respeito e a agressividade exibida pelos candidatos. Em suma, o que aconteceu não é apenas uma questão de falta de controle em um debate, mas um sinal de um problema mais profundo na forma como a política é conduzida. É essencial que tanto os candidatos quanto os eleitores demandem e promovam um nível mais alto de discussão e respeito, para que o verdadeiro propósito dos debates, informar e engajar o público, seja cumprido. O que testemunhamos no debate entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes foi uma verdadeira distorção do que um debate político deveria ser. Eu realmente espero que esse incidente sirva como um ponto de reflexão para todos os envolvidos. É fundamental que as próximas oportunidades de debate sejam utilizadas de maneira mais construtiva e que as regras de respeito e ordem sejam rigorosamente aplicadas. A política deve ser sobre ideias e propostas que podem melhorar a vida das pessoas, não sobre quem consegue gritar mais alto ou lançar as acusações mais contundentes. Se você se sentiu tão frustrado com o que aconteceu quanto eu, deixe o seu comentário abaixo e compartilhe as suas opiniões sobre como os debates podem ser melhorados. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma análise das próximas discussões políticas. A sua participação é crucial para mantermos o diálogo político relevante e respeitável.